Olá, que bom ter você de volta ao nosso canal. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ciência e espiritualidade são incompatíveis. Não se pode ser científico e espiritual ao mesmo tempo. A ciência já provou que fenômenos espirituais não existem. Quantas vezes já ouvimos afirmações como essas? Hoje vamos explorar um tema fascinante e para muitos surpreendente: a relação entre ciência e espiritismo. Vamos descobrir como Allan Kardec, um educador, um homem de ciência do século XIX, aplicou o método científico ao estudo dos fenômenos espirituais e como essa abordagem continua relevante até nos dias de hoje. Eu sou Wilson Lopes e convido você a mais uma jornada de descobertas que pode mudar a sua visão sobre o que é ciência e o que é a espiritualidade. Será que essas duas áreas do conhecimento humano são realmente opostas? Ou será que, como disse o físico Albert Einstein, ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega? Vamos juntos explorar essa fronteira fascinante entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual, mas sempre com os pés no chão da razão e o coração aberto às possibilidades que transcendem a nossa compreensão. Para entender a relação entre espiritismo e ciência, precisamos primeiro conhecer um pouco sobre Allan Kardec e sua abordagem metodológica. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, não era um místico ou um religioso tradicional. Ele era um educador respeitado, formado em ciências e letras, discípulo do pedagogo Pestalozzi e autor de diversos livros didáticos adotados pela Universidade de França. Quando se deparou com os fenômenos das mesas girantes que agitavam Paris na década de 1850, Kardec não reagiu, nem com credulidade ingênua, nem com um ceticismo dogmático. Ao invés disso, aplicou o que hoje reconhecemos como os princípios do método científico, que é a observação sistemática. Kardec observou centenas de sessões mediúnicas em diferentes locais e com diferentes médiuns. A formulação de hipóteses. Ele elaborou teorias para explicar os fenômenos observados. A experimentação. Testou suas hipóteses através de perguntas cruzadas e controle de variáveis. A análise dos resultados. Comparou as respostas obtidas buscando consistências e contradições. A conclusão e publicação. Organizou o conhecimento obtido e publicou para análise da comunidade.
A postura de humildade intelectual e abertura à revisão é característica fundamental do verdadeiro espírito científico. Kardec não apresentou o Espiritismo como uma revelação divina inquestionável, mas como um corpo de conhecimentos em construção, sujeito a verificação e aperfeiçoamento contínuos. No livro A Gênese, de Kardec, lá no capítulo 1, no item 55, podemos ler assim: o Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Esta é uma das características mais notáveis e menos conhecidas do Espiritismo, a sua disposição para se adaptar conforme o avanço do conhecimento científico. Não é uma doutrina fechada, mas um sistema de pensamento evolutivo que convida ao estudo, à reflexão e à verificação pessoal. Bem, após a codificação do Espiritismo por Kardec, muitos cientistas renomados se interessaram pelo estudo dos fenômenos mediúnicos. Não eram espíritas declarados, mas pesquisadores sérios que aplicaram métodos científicos rigorosos para investigar esses fenômenos. Um dos mais notáveis foi Sir William Crookes, físico e químico britânico, descobridor do elemento tálio, inventor do tubo de Crookes, que é um precursor dos tubos dos raios-x, e membro da prestigiosa Royal Society. Entre 1870 e 1874, Crookes realizou experimentos controlados com a médium Florence Cook e publicou esses resultados na revista científica Quarterly Journal of Science, da qual era editor. Crookes desenvolveu instrumentos específicos para medir e registrar os fenômenos físicos que ocorriam nas sessões mediúnicas, eliminando assim a possibilidade de fraudes. Após anos de investigação, ele declarou: "Não digo que isso é possível, afirmo que isso é real." Outro cientista notável foi Charles Richet, fisiologista francês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913 por suas descobertas sobre a anafilaxia. É a reação alérgica grave e potencialmente fatal que ocorre rapidamente após a exposição a um alérgeno específico. Richet cunhou o termo metapsíquica para o estudo científico dos fenômenos paranormais e publicou o Tratado de Metapsíquica, em 1922, uma obra monumental que documentava as suas pesquisas. Mais recentemente, pesquisas em diversas áreas da ciência têm encontrado resultados que, embora não provem o espiritismo, são compatíveis com alguns de seus princípios. A física quântica, o princípio da não localidade e o papel do observador nos experimentos quânticos sugerem uma realidade mais complexa do que o materialismo clássico. Neurociência são estudos sobre experiências de quase morte, EQMs, documentados pelo Dr. Sam Parnia no projeto AWARE, mostram relatos conscientes de consciência durante uma parada cardíaca. A psicologia transpessoal, pesquisas do Dr. Ian Stevenson e posteriormente do Dr. Tim Tucker, da Universidade de Virgínia,
documentaram mais de 2.500 casos sugestivos de memórias de vidas passadas em crianças. É importante ressaltar que essas pesquisas não provam o espiritismo como um todo, mas abrem caminho para um diálogo mais profundo entre ciência e espiritualidade, mostrando que a realidade pode ser mais complexa do que nossos modelos atuais conseguem explicar. Um dos maiores equívocos do pensamento contemporâneo é a ideia de que ciência e espiritualidade são necessariamente opostas. Essa falsa dicotomia tem raízes históricas, especialmente nos conflitos entre a ciência emergente e o dogmatismo religioso durante a Renascença e o Iluminismo. No entanto, muitos dos maiores cientistas da história mantiveram uma visão espiritual do universo. Isaac Newton, além de suas descobertas revolucionárias em física e matemática, dedicou grande parte de sua vida ao estudo de textos religiosos e alquímicos. Einstein, embora não tivesse uma religião tradicional, frequentemente falava sobre sua admiração pela ordem cósmica e a mente superior que se manifesta nas leis da natureza. O Espiritismo propõe uma visão integrativa, onde ciência e espiritualidade não são adversárias, mas complementares, como nos conta Allan Kardec em A Gênese. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. Esta visão reconhece os limites tanto da ciência materialista quanto da fé cega. A ciência nos oferece métodos rigorosos para investigar o mundo físico, enquanto a espiritualidade nos conecta com dimensões da experiência humana que transcendem o puramente material. O físico quântico Emmett Goswami, perdoe-me a pronúncia, PhD da Universidade de Calcutá e professor emérito da Universidade de Oregon, propõe o que chama de ciência dentro da consciência, onde a consciência, e não a matéria, é considerada a base fundamental da realidade. Em seu livro A Física da Alma, ele argumenta que essa visão permite integrar descobertas científicas com conceitos espirituais, como a sobrevivência da consciência após a morte física. Da mesma forma, o neurocientista Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa no Marcus Institute of Integrative Health, tem estudado os efeitos neurológicos da meditação e da prece, mostrando que práticas espirituais têm impactos mensuráveis no cérebro e no bem-estar físico. O que essas pesquisas sugerem é que estamos caminhando para um novo paradigma, onde a antiga divisão entre ciência e espiritualidade começa a se dissolver em favor de uma compreensão mais integrada da realidade. Se você se interessa tanto por ciência quanto por espiritualidade, o Espiritismo oferece um caminho para explorar ambas as dimensões de forma integrada. Aqui estão algumas sugestões práticas. Estude os fundamentos. Comece pelas obras básicas de Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos e a Gênese,
prestando atenção à metodologia utilizada. Mantenha o espírito crítico. Questione, compare, analise. O próprio Kardec recomendava: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única falsidade. Busque evidências. Informe-se sobre pesquisas científicas relacionadas a fenômenos espirituais, mas mantendo o senso crítico quanto à qualidade metodológica dos estudos. Experimente por si mesmo. O Espiritismo convoca a verificação pessoal. Participe de grupos de estudo, observe sessões mediúnicas, pratique a meditação e a prece, sempre com atenção aos resultados. Dialogue com diferentes perspectivas, ou seja, converse com cientistas, filósofos, religiosos e céticos. A verdade não teme o questionamento. Lembre-se que o Espiritismo não pede a fé cega, mas nos convida ao estudo e à reflexão. Como disse Kardec, fé inabalável só a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa abordagem equilibrada, que valoriza tanto a razão quanto a intuição, tanto a evidência empírica quanto a experiência subjetiva, é um dos maiores tesouros que o Espiritismo nos oferece ao mundo contemporâneo. Bem, chegamos ao final de nossa exploração sobre Espiritismo e ciência. E o que descobrimos? Que longe de serem opostos, ciência e espiritualidade podem ser aliadas poderosas na busca pela compreensão da realidade. Allan Kardec, com sua abordagem metodológica rigorosa, abriu caminho para um estudo racional dos fenômenos espirituais. Cientistas renomados, ao longo dos anos, têm investigado esses fenômenos com seriedade e obtido resultados intrigantes. E hoje, novas fronteiras da ciência começam a surgir, uma realidade mais complexa e fascinante do que o materialismo clássico poderia explicar. O convite que o Espiritismo nos faz é para uma jornada de descoberta que integra razão e sensibilidade, conhecimento e sabedoria, ciência e espiritualidade. Uma jornada onde não precisamos abandonar o pensamento crítico para explorar as dimensões transcendentes da existência, nem ignorar a nossa intuição e experiências subjetivas em nome de um suposto rigor científico. Como jovens do século XXI, vocês têm a oportunidade de participar dessa nova síntese, contribuindo para a construção de um conhecimento mais integral sobre a natureza da realidade e do ser humano. Se algo do que conversamos hoje despertou a sua curiosidade, convido você a pesquisar mais, a questionar, a explorar. A verdade não teme a investigação sincera. O meu muito obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui e até o nosso próximo encontro.